Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane e hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o coletivo de Escorpião para o período agora de agosto/26. Vamos lá, Escorpião, vamos saber como que está a tua energia e da tua conexão afetiva para esse período aí de agosto. Vamos lá, eu vou pegar aqui os arcanos maiores para a gente canalizar o quanto máximo de energias possíveis, lembrando que essa é uma leitura coletiva, então discernimento é necessário, pegue somente o que ressoar naturalmente com você, o que não ressoar, como eu sempre digo, deixem de lado, que possivelmente para outra pessoa vai fazer sentido, não forcem nada, ok? Beleza, partindo disso, se você quer uma leitura particular somente para a tua energia, vou deixar as informações aqui embaixo da descrição do vídeo para leituras particulares, tá bom? Para o meu contato. Lembrando também, se é a tua primeira vez aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa agora seu curtir no vídeo, seu comentário carinhoso, seu coraçãozinho, eu vou ficar muito feliz de estar respondendo aí seus comentários, tá bom? Lembrando também, é isso, assista a leitura até o final, possivelmente aqui tem um recadinho muito especial da espiritualidade pra você, às vezes esse recadinho não está no início, nem no meio, mas sim lá no final do vídeo, tá? Eu vou abrir com os arcanos maiores e depois eu vou desmembrando, né, afunilando essa energia com os demais oráculos, tá? Vamos lá então, leitura para Escorpião e sua conexão afetiva, agosto/26. O que eles precisam saber, o que tá acontecendo com eles, e o que vai acontecer aí até final de agosto/26, ano de 2026. Escorpianos. Uma energia, por favor. O julgamento. O julgamento abrindo a energia de vocês. Então tem alguma coisa muito importante acontecendo nesse momento com vocês aí na vida afetiva, né? Algo aí que precisa ser olhado. Vamos ver. O mundo, o K, tá, entendi. Aqui o eremita invertido, pelo jeito não tá sendo olhado devidamente para isso, tá? Vamos saber mais. Mas clarifica essas três energias em uma só. A torre. A torre clarificando essas três energias. Fundo do deck, a morte. A morte. Eu gosto muito desse oráculo aqui do tarô de Marsella. Olha, o dependurado quis mostrar para vocês, quis aparecer para vocês, porque caiu a morte e depois veio o dependurado, tá? Eu gosto muito desse oráculo, eu demorei para trazer ele para as minhas leituras, né? Mas depois que trouxe, assim, amei. Então, gente, Escorpião, a gente tem uma leitura, uma energia aqui muito forte, tá? Com o julgamento, com o mundo e o ermitão invertido. Tudo clarificado pela torre. Tem alguma situação acontecendo aí no contexto amoroso de vocês, né? Que tá aí pedindo aí a finalização, o encerramento, tá? Exatamente. E é como se tivesse aqui grupo de escorpianos que não estão conseguindo processar isso muito bem, porque vem com o ermitão invertido, né? Então é como se algo que tivesse acontecendo com essa torre e vocês precisassem reavaliar alguma situação aqui, alguma dinâmica afetiva, que já não é de hoje. O julgamento pode me falar de situações que já aconteceram, que estão se repetindo, né? E porque talvez ainda não tenham sido elaboradas conscientemente, tá? Então tem situações aí que estão se repetindo dentro de uma dinâmica afetiva que não foi observada, né? E ela está aí novamente acontecendo nesse momento, e é como se Escorpião aqui, ou a pessoa que está lidando com o escorpiano, lembrando que nesses contextos afetivos, Escorpião, a leitura pode estar espelhada, então pode sair aqui na mesa a tua energia ou da pessoa que vocês estão conectados, direta ou indiretamente, tá? Então aqui tem algo aqui do passado que precisa ser elaborado corretamente, tá? Para que haja um entendimento, para que vocês possam ir aí para uma nova fase, tá? Então, basicamente é isso. E é como se tivesse aqui algum escorpiano, alguns escorpianos, ou alguém que está lidando com o escorpião, que ainda não está conseguindo fazer essa elaboração. Não está conseguindo, talvez não queira olhar para isso de fato, enquanto isso a casa está caindo, né? Exatamente. O que mais que eles precisam saber a respeito disso? Já quis virar a consulente aqui.
uma energia. A vitória. O que mais? O que a gente tá falando? Espiritualidade maior. O que mais? Pessoa intermediário masculino. Ok, tava sentindo uma energia assim. Clarifica essas 3 cartas em uma só, por favor. Escorpião e sua conexão. Separação invertido. Fundo deck. Perigo no caminho. Dificuldades. Então, pessoal, seguimos aqui com separação. Separação, clarificando essas 3 cartas, tá? Aqui, vitória com separação. A gente tem muito forte, a gente segue esse raciocínio aqui dos arcanos maiores, tá, Scorpion? Aqui, basicamente, tem uma energia de alguém percebendo aqui a importância da outra pessoa, tá? Eu sei que eu falo bastante isso nas minhas leituras, mas tem aqui a compreensão de algo. Ou a importância de uma pessoa, ou a importância de algo dentro de uma relação, tá? E é como se essa percepção, ela meio que derrubasse defesas aqui com esse eremita invertido, com a torre. Ela fosse derrubando defesas internas de uma pessoa. Então, aquilo que aquela pessoa julgava ser o correto, né? Ou a certeza perante algo, alguma dinâmica, ele cai. Vai caindo, vai desmoronando, vai quebrando. E é como se algo ficasse cada vez mais insustentável, porque essas defesas, elas começam a cair, tá? Então, assim, com vitória, clarificando aqui por separação invertido, é como se alguém tivesse a percepção de que sente algo por alguém, né? Isso ficasse muito evidente, tá? Com espiritualidade maior, clarificado por separação invertida, vem muito essa ideia de algo que eu não consigo ficar longe de alguém, né? Eu não consigo fingir que aquilo ali não é nada, que aquilo ali tá resolvido. Não tá resolvido, aquilo ali tem mais importância dentro de mim do que pode ser naturalmente que a pessoa ela tenha dado por entendido, né? Exatamente. E com pessoa intermediária e clarificado por separação invertida vem muito nesse contexto, tá? A gente pode estar falando aqui de um contexto onde pode ter algum contexto que não seja completamente direto. Pessoa intermediária eu vejo um contexto de algo que fica meio que sabe quando algo fica meio... não fica tão claro? Algo fica meio que subentendido, algo fica nas entrelinhas. É como se alguém se pegasse aqui apaixonado, encantado por outra pessoa, né? E talvez isso ainda não fique muito claro. Aqui tem muito uma ideia de algo aqui interno querendo fazer parte da realidade, né? Quando eu falo da realidade é do contexto material, algo interno pedindo para ser externizado. Exatamente, tá? Então aqui isso pode se dar através das redes sociais, pode se dar aqui através aí de amizades, né? De alguém aí ficar sabendo que outra pessoa gosta da outra pessoa através de terceiros, ambiente de trabalho, né? Exatamente isso. Então tem uma coisa que ela fica ali meio que subentendida, mas é como se ela quisesse ser externada, né? Não sei se existe essa palavra, mas colocada para fora, né? Exatamente. Só que no fundo do deck a gente tem perigos no caminho e dificuldades, tá? Então pode ter aí coisas que estejam aí impedindo, né? Dessa dinâmica tá acontecendo aí na vida real, na vida prática, né? No dia a dia. Beleza. Vamos saber detalhes dessa energia com os arcanos maiores e menores. Agora a gente vai pegar aqui. Então aqui tem uma reaproximação de duas pessoas de uma forma indireta, tá, Scorpion? Agora no mês de agosto de 2026. E tem alguém aqui muito sendo alguém ou vocês dois, tá? A energia pode estar espelhada, pode pegar um pouquinho de cada um. Provocado internamente perante ao que realmente sente, tá?
aqui tem muito aquela sensação, sabe aquela sensação de quando a gente coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Como que eu vou lidar com isso agora que eu sei disso? Aqui parece que tem a força de um sentimento. Agora me veio as novelas das 9, né? A força do sentimento. Não, novela mexicana. Mas tipo assim, tem uma coisa assim, como se tivesse a força de um sentimento tomando conta aqui de uma dinâmica afetiva. Imagina um mar, assim, imaginem um mar. Me veio essa coisa aqui, eu vou falar pra vocês, tá? Imaginem um mar fluindo nas suas ondas. Às vezes tem umas ondas mais altas, outras mais baixas, mas ele sempre quebra ali e a água, ela meio que se estabiliza. Depois vem outra onda e assim vai indo. Imaginem um mar nas suas nuances, né? E alguém tendo o controle disso. Imagina quando vem ali um vento mais forte, né? E vem uma onda mais forte. É como se viesse uma onda muito forte aqui, da potência de um sentimento, tomando conta aqui de alguém. E a pessoa percebe, meu Deus, isso é maior do que eu imaginava. Isso é mais forte do que eu imaginava. Isso não é qualquer coisa. E agora, como que eu vou lidar com isso? Né? E a partir dessa percepção, é como se alguém viesse, meu Deus, isso é mais forte do que eu até, né? Dentro desse contexto, né? Não que seja mais forte, né? Mas mais forte do que a pessoa esperava. Então, a partir dessa consciência, né? Dessa destabilização aqui de algo ser muito intenso, né? Ter uma profundidade muito grande, né? Tipo, falar de sentimento. Alguém toma uma iniciativa. Não, então eu vou ter que quebrar essa distância aqui que tem entre eu e Escorpião. Não vai dar para ficar longe, não. E aí, quanto mais perto fica, mais, como é que eu posso dizer? Essa amarela se acalma, né? Entre aspas. Conseguiram entender a analogia, gente? Eu trouxe uma analogia muito diferente aqui pra gente pegar um pouquinho da energia dessa leitura, tá? Então tem uma aproximação aqui, né? Ou uma reaproximação. Se forem duas pessoas que já estão juntas, né? Já estiveram juntas. Muito vinculada aqui a uma percepção de que algo ali é mais forte do que a pessoa imaginava. Beleza, partindo daí, tarô, vamos saber aqui detalhes dessa energia, Escorpio e sua conexão afetiva, agosto de 2026. O que mais que eles precisam saber? E espiritualidade maior vem muito nesse contexto aqui de onda maior, sabe? De quando algo tem muito mais força, muito mais intensidade, muito mais poder do que alguém imaginava. Porque enquanto aquela pessoa tinha o controle da situação, tava tudo sob controle, tudo sobre conhecido, né? Tudo sobre estável, né? A partir do momento que a pessoa percebe, opa, isso aqui não tô conseguindo controlar muito bem, então vou ter que dar um jeito. A aproximação é o único jeito aqui de viver isso, né? Beleza, a partir daí, o que a gente tá falando aqui? Interessante essa energia, hein, Escorpião? Muita energia de Escorpião, né? Essa coisa muito intensa, né? Camadas e camadas mais e mais profundas. Fale mais. O que a gente tá falando aqui? Uma carta só, tá? 4 de paus. Acho linda essa carta. Desse tarô, acho belíssima. Fale mais. 3 cartas aqui, depois os clarificadores.
Escorpião, sua conexão afetiva, agosto de 2026. O que a gente tá falando aqui? O enforcado. O que mais? Uma só. As de copas. O que eu falei do sentimento, ó? Tá aqui o sentimento. As de copas. Meu chapéu, hein? Clarifica o 4 de paus aqui, do que a gente tá falando, pra mim falar pra eles. O que é esse 4 de paus aqui? O rei, ele quis sair antes, eu não aceitei, ele apareceu aqui. O rei de paus, tá? Tem uma energia masculina aqui na mesa. Clarifica o rei de paus com o 4 de paus. O mago. Exatamente. Muito isso que eu falei. Aqui só tá desmembrando, tá? Fale mais ali com o dependurado. Me dê mais uma para o dependurado. 7 de ouros. Tá. Entendi. Mais uma. A torre. Gente, que o babado tá forte aqui. Aqui. O as de copas. Clarifica pra mim, por gentileza. As de copas, por gentileza, desse contexto. Obrigada. A lua. Eita. Eu falei da intensidade de um sentimento, né? Tem um sentimento se revelando aqui. Eita, mais forte do que alguém esperava, tá? E o imperador. Beleza, clarifica toda essa energia em uma só. Nove de ouros. Eu tava sentindo essa energia do 9 de ouros. Saiu aqui. Mais uma. A morte. E a morte tá ali embaixo dos arcanos maiores, né? Que eu mostrei pra vocês no início da leitura. Ela tá aqui, né? E embaixo da morte tava quem? O enforcado, né? Ou seja, tem algo aí que alguém não esperava se transformando. Mais uma aqui. Opa. A estrela. Belíssima. Fundo deck. O rei de copas. Gente, tem alguém aqui, ó. Uma energia masculina aqui muito forte na leitura de vocês. Tendo que se render aqui para um sentimento, tá? Ou se rende ou quebra as pernas. Tem alguém quebrando. Tem alguém aqui que tá com as... Ou tu se rende ou tu vai passar mal aqui. Você vai ter que dar um jeito. Ai, Deus do céu. Socorro. Gente do céu. Enfim, vamos cá, tá, Scorpion? Vamos aqui pra tua leitura. Tá bem intensa aqui, tá? Aqui a gente começa com 4 de paus. Com o rei de paus e com o mago. Aqui tem muito uma energia de algo aqui que se alinha entre duas pessoas, tá? Alguma conexão. Aqui a gente, 4 de paus, a gente pode falar de algum encontro, né? Em algum ambiente social, né? A gente pode falar de algum encontro mesmo, né? Ou, né, indiretamente, né? Por redes sociais também. Mas Butch pode me falar de uma harmonização, de algo ali que começa a criar uma base, né? Então aqui parece que alguém aqui, esse rei de paus, vou falar nessa leitura aqui, o rei de paus, ele se sente atraído, né, por uma pessoa aqui, e essa atração, ela começa aí, esse desejo, ele começa aí se estabilizar, tá? E é como se essa pessoa se sentisse à vontade desse vínculo, começasse a se sentir à vontade dentro dessa conexão.
e começasse aí a fazer as coisas acontecerem com esse mago, tá? A fazerem as coisas acontecerem, eu posso dizer ali no termo de buscar uma aproximação, de buscar se comunicar, de buscar ali, né, ser reconhecido dentro daquela dinâmica. Opa, eu tô aqui, eu tô agindo, eu tô fazendo acontecer, porque realmente eu acho aqui que a nossa dinâmica, ela pode aí se desenvolver, né? Beleza, partindo daí, vai para um dependurado, o enforcado nessa lâmina aqui, nesse deck. O enforcado me vê aqui a ideia de ver uma dinâmica por um outro ângulo, né? E como se isso envolvesse tempo aqui, tá? Com um 7 de ouros. E vai para uma torre. Então aqui a gente pode falar de dinâmicas que já não são de hoje. Pode me falar de dinâmicas aí de pessoas que já se relacionam, tá? Há um tempo. Então são conhecidos, são colegas de trabalho, né? São pessoas aí que já estão próximas há um bom tempo, tá? Porque é uma dinâmica aí que ela... Sabe quando algo ela gera uma colheita inesperada? Com essa torre? Opa, eu não esperava sentir isso que eu tô sentindo por Escorpião. Nossa, Escorpião sempre esteve perto. Nossa, Escorpiana não esperava. E é como se... E eu já até fiz uma leitura um tempo atrás com esse título. É como se o coração fosse tecendo camadas, né? Que a mente não esperava ter a consciência. Não, na percepção disso, né? Aqui a gente pode falar de conexões aí muito antigas, né? De relações aí muito antigas que foram sendo tecidas, trabalhadas aí através do respeito, da admiração. A gente pode falar de relações aí onde de parceria, de lealdade, né? De amizades, de muito tempo. E alguém aí se vê ali profundamente ali, meu Deus, e agora? Né? Entendeste? Beleza. A partir daí vem aqui o As de Copas, né? Que é o sentimento ali, uma nova aí oportunidade, né? A gente costuma dizer, é o sentimento ali pedindo para, transbordar, né? Tem um sentimento aqui amoroso aqui, sim, né? Eu me vejo encantado, apaixonado, deslumbrado aqui. Eu não vou falar apaixonado, mas encantado aqui por alguém, né? Com essa percepção ali de, tem um sentimento a mais aqui, né? E quando eu falo a mais, é muito a mais mesmo, porque vai pra lua, tá? A lua, ela me fala aqui de coisas que talvez não estejam tão claras ainda, né? E por isso que eu falo que é um sentimento que ele tá se revelando, né? Então o sentimento aqui pode meio que tá misturado aí com algumas coisas, né? Com algumas situações, né? E tudo isso vai pro imperador. E o imperador me fala de uma energia masculina, mas pode ser uma energia feminina também, nessa energia mais aqui de atitude, de beleza, eu tô sentindo isso, e agora o que eu faço com isso? Porque o imperador é de fazer, né? Eu tô sentindo, tô vendo que esse sentimento é um sentimento que talvez poderia estar ali guardado, reservado em alguma gaveta do meu inconsciente, alguma gaveta do meu ser, que eu não sei porque que tava ali, mas tava, né? E agora, o que eu faço com isso? Eu vou ter que tomar uma atitude perante isso, né? Alguma coisa eu vou ter que fazer com isso, com esse sentimento. E aqui o imperador, ele pode me falar também de pessoas, né? Realmente que se comprometem com algo, né? Se comprometem com as questões, né? Com os sentimentos, com o que sente, com a própria vida, né? E aqui a gente pode estar falando também de triangulações, tá, gente? Nesse contexto, tá? Muito forte também isso aqui. Beleza, a partir disso, tudo foi clarificado pelo 9 de ouros, tá? O 9 de ouros me fala de uma autonomia, tá? De alguém ali pensando no que é melhor pra si, né? Beleza, eu sinto isso, eu tô vendo que isso é muito forte, que isso talvez tenha uma profundidade, uma imensidão maior do que eu imaginava, e eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E isso tá meio que me transformando, né? Porque vai pra morte, né? Então tem alguma dinâmica aqui que você está vivenciando que ela já não é igual ao que era no passado. E não bastando isso, se for uma dinâmica que vocês já trazem de alguém conhecido, conhecida do passado,
essa dinâmica entre vocês está mudando. Isso tudo vai para a estrela. É como se no fundo ali do final do arco-íris ali tivesse ali a possibilidade real de vocês estarem juntos, tá? Exatamente isso. Aqui é como se alguém começasse a sentir firmeza num sentimento. E a partir daí começa a agir. Quatro de paus aqui, ele me vem com uma estabilidade, sabe? Como, opa, eu me sinto bem aqui. E realmente, como se o sentimento começasse a ganhar forma. Na vida real, sabe? Opa, eu quero estar bem aqui com o escorpião, eu quero manter essa conexão e eu vou agir a favor disso para que a gente possa ir, talvez, vivenciar esse sentimento, né? Se a gente estiver falando de triangulações aqui, tem alguém que Aqui tem alguém aqui pensando pensando muito em si aqui. E com a presença de alguém aqui com esse 9 de ouros, também pode me falar de uma energia feminina ou masculina nesse contexto, de alguém aqui independente, de alguém aqui que se valoriza, de alguém aqui que sabe muito bem o que quer, o que não quer pra si, sabe? O quanto o impacto dessa presença tá mudando essa pessoa. Tá mudando a conexão. E aqui também tem muito uma ideia de alguém se ver inteira, né? Para que essa conexão possa realmente acontecer, tá? E quando eu falo inteira, é bem consigo mesmo, bem consigo mesma, para que possa agir aqui com essa morte em prol aí dessa conexão acontecer. Muito isso. Clarifica toda essa energia aqui pra mim, pra Escorpião e sua conexão afetiva, agosto de 2026. Clarifica toda essa energia em uma só, por gentileza. Uma energia. Anjo da bondade. O anjo da bondade veio aqui meio que dar uma quebrada um pouco nessa energia de controle, de condução aqui, né, perante essa energia masculina. A gente tem uma energia masculina muito forte aqui na mesa, tá, Scorpion? Tá? Uma energia aqui que busca, né, percebe aqui, que deseja uma aproximação de você, que quer estar junto com você, que quer aí construir algo ali, né, dentro de um contexto afetivo, ou dar vazão a um sentimento aqui, e tenta conduzir isso, né, sente a vontade de agir e de manifestar aqui algum movimento entre vocês, né. But essa pessoa, ela pode ir para um contexto rico dependurado e com 7 de ouros, né? É muito de vou observar essa situação, né? Vou dar um tempo aqui e observar como isso vai se desvencilhar, como isso vai fluir, né? But vem a torre, né? E a gente tem a torre aqui 2 vezes nessa jogada, tá? Então é muito forte isso, né? Muito forte. Então aqui, algo aqui que alguém poderia estar dando tempo ao tempo, né? Deixa eu observar isso, deixa eu conduzir isso do meu jeito, né? Vem a torre, né? E a torre é que ela vem muito para dizer o seguinte: não dá mais.
não tem como conduzir essa dinâmica tendo aí um certo controle, né, tentando levar esse sentimento, essa conexão, né, até porque a gente tem o imperador aqui. O imperador é o que controla, o que gosta de ter as coisas ali sob o seu controle, né, sobre o seu domínio. But antes do imperador vem o que? O As de Copas, né? Então é muito interessante, porque depois dessa torre que nós tivemos aqui, esse acontecimento súbito, ou essa percepção súbita, vem o As de Copas, né? Então vem aqui um sentimento, ele aflora, né, um sentimento aqui por ambas as pessoas envolvidas, né, pelas duas pessoas envolvidas aqui nesse contexto, né, só que esse sentimento ele vem muito, né, dentro de um contexto aqui que traz uma certa dúvida, uma certa ambiguidade, né, uma certa confusão. Por quê? Porque vem o imperador, né? E o imperador aqui pode ser alguma dinâmica onde alguém realmente gosta de ter o controle da própria vida, das próprias situações, né? E se vê deparado por um sentimento que não estava esperando, né? Ou por uma profundidade de um sentimento aqui que não estava esperando. But ali vem com a lua. Então o que eu faço agora que eu descobri, que eu percebo que esse sentimento tem uma vazão maior dentro de mim do que eu esperava? O que eu vou fazer com isso, né? Então pode surgir aí situações um pouco confusas, pode se misturar aí com situações aí dentro do contexto da realidade dessa pessoa, dentro do imperador. Lembrando que o imperador aqui é uma pessoa que gosta de ter ali, né? Gosta não, tem a clareza de ter o domínio sobre as suas situações. Então pode ser aqui dentro de um contexto, pode ser alguém aí comprometido dentro de uma relação, né? Que se descobre aí encantado, apaixonado, envolvido por uma outra pessoa, né, que não estava esperando, né? Então tudo isso tem esse contexto aqui. But aqui me fala de uma situação que já vem se desenrolando há um tempo, tá, Escorpio? Não é de hoje, não é uma situação nova, tá? Não é uma situação nova. Aqui para alguns, tá? Para alguns aqui acontece algum encontro, acontece aqui alguma socialização onde vocês se encontram e aí é onde desperta ali, né, o interesse, né, de alguém por vocês, né? E essa pessoa se movimenta para agir a favor, em prol de estar próxima de você. But essa pessoa tenta conduzir as situações aqui com um certo time, no time dela, no tempo dela, né? Mas acaba aí se deparando com uma realidade aqui com a torre que não esperava, né? Então pode ser aí esse sentimento que surge por você, né, Scorpion, ou você por alguém aqui, né, que vocês aí vão ter que lidar com isso, ter que lidar com isso de uma forma consciente. Tudo isso clarificado pelo 9 de ouros, tá? 9 de ouros, a morte e a estrela. Então aqui tem alguém que vê você, eu vou ver essa energia como você tá, Scorpion. Uma energia de alguém aqui que tem um domínio, que tem ali, que reconhece ali, né, o seu valor, alguém ali que tem os seus pés no chão, alguém que sabe lidar muito bem consigo mesmo, consigo mesma, tá? Que pode aí ter passado aí por um processo de mudança muito grande com essa morte, but ainda, né, vem com a estrela aqui. Então alguém ali que pode ter passado por processos emocionais, por relacionamentos, superado muitas coisas, né? Por isso que aqui eu vejo uma situação que pode ser onde ambos já se conheçam, tá? Então pode ter mudado aqui, alguém pode ter mudado a percepção do que tinha de você e percebe que você aí tá numa postura de alguém que pode seguir a sua vida, pode aí, né, tá seguindo a sua vida, né, do jeito que você acha aí melhor pra você, que talvez tenha passado por muitos processos aí de morte e renascimento, mas mesmo assim vê a esperança aí de ter algo com você. Pode ter essa dinâmica aqui, tá? Tudo clarificado pelo anjo da bondade. Esse anjo da bondade vem muito no sentido aqui dessa energia masculina, de tentar conduzir essa dinâmica de uma forma sem perder aí, né, o controle,
né? Talvez aqui porque tenha outras situações envolvidas, pode ter outra pessoa envolvida, pode ter circunstância de trabalho envolvido, circunstâncias aí de geográfica envolvida, pode ter situações aí de estudo, né? E um monte de coisas envolvidas. Então alguém tenta controlar isso, né? Tenta administrar isso, esse sentimento, né? E tudo internamente, né? Para que possa aí estar vivenciando. Mas com o anjo da bondade tem muito uma ideia de quebra disso, né? O anjo da bondade, ele me traz aqui consciência acima de tudo, muito boa, né? Consciência acima de tudo, mas falando sério, consciência acima de tudo, voltada ali para um respeito, por uma harmonização entre as pessoas, né? Por uma sinceridade, uma honestidade, antes de mais nada, consigo mesmo, consigo mesma, para que possa ali estar desvencilhando essa situação. Porque aqui, pelo que percebe, tem um sentimento ganhando vazão, né? É um sentimento aqui que alguém não esperava, né? Por outra pessoa. Tem uma vontade de estar próxima, uma vontade de estar junto aqui muito grande, né? Então alguém tenta aí conduzir, né? Essa conexão ali de uma forma um pouco indireta, né? Porque eu falo aqui, porque aqui não tem muita clareza, aqui tem uma coisa meio indireta, tá? Porque talvez para não perder aí, não ter que lidar com as consequências que ter esse sentimento na realidade pode vir a causar, né? Então aqui com o anjo da bondade vem muito aqui quebrando um pouco essa inflexibilidade, né? O anjo da bondade, ele me fala de uma certa deixar fluir, sentir o que precisa sentir e a partir disso ser honesto consigo mesmo, consigo mesma, né, para ver o que vai fazer com isso, né? E se tiver mais de uma situação envolvida aqui, se for questões de triangulações, se for questões aí de trabalho, questões aí de campo aí de distância, né, de estados diferentes, cidades diferentes, países diferentes, né? A questão aqui de ser honesto consigo mesmo e administrar o que vai ser feito a partir disso, né? Porque se percebe que é um sentimento que tá ganhando vazão, né? E com o Rei de Copas aqui no fundo do deck, a gente fala muito sobre isso, né? Muito sobre isso, né? Então aqui pede para que não deixar, aqui o anjo da bondade, ele me fala, nem tudo é feito à força. Nem tudo se resolve à força, nem tudo se resolve ali arquitetando, usando de estratégias, às vezes sinceridade, né? Às vezes não, a sinceridade, a honestidade, o reconhecimento de algo pode deixar as coisas muito mais tranquilas, né? E aqui tem muito forte também uma energia Scorpion que me abriu aqui com esse 9 de ouros e a morte e a estrela, né? De alguém aqui percebendo que para estar junto de alguém, de alguma pessoa, precisa, que nem eu falei no início da leitura, estar inteiro, né? Se for uma questão ali, se alguém pode estar ali com alguma questão externa impedindo essa relação, sabe, tendo consciência que precisa estar inteiro nessa dinâmica, né? Então aqui, mesmo que a outra pessoa possa estar ali, né, disponível, né, para estar vivendo essa relação, né? Tem muito uma ideia que eu estou disponível, eu estou inteira, eu estou vivendo a minha vida, né? But se essa situação tiver que acontecer, tem a estrela aqui. Existe a possibilidade dentro de mim de permitir isso, né? Então, dentro das ideias, dentro do contexto, né, de que essa relação venha para somar, para agregar, para conduzir tudo isso, eu tenho o discernimento, eu tenho a consciência que se essa relação vier aí junto comigo, né, tem possibilidade sim de eu me permitir viver isso. E mesmo que eu esteja aí vivendo a minha vida, estou aí vivendo minha vida, cuidando do meu trabalho, cuidando dos meus estudos, cuidando da minha saúde, cuidando de tudo, né, vivendo a minha vida, levando as coisas, o que importa para mim é que a configuração anterior, se for um relacionamento já antigo de vocês, não serve mais. Agora, se for vir para somar, se for vir para agregar, sim, tem possibilidade sim da gente estar desenvolvendo essa dinâmica,
tá? Então aqui tem muito isso, tem uma energia aqui de sinceridade, porque a gente aparece com o Anjo da Bondade e com a estrela aqui, né? Então tem uma energia aqui e o As de Copas aqui também, né? Que me fala de sentimento. Então, fluindo no meio de toda essa arquitetura aí, de todo esse controle, de todas essas estratégias, tem um sentimento acontecendo. E aqui fala muito sobre isso, o que quebra, né? Essa postura, né, de autoridade aqui do imperador é justamente essa sinceridade consigo mesmo, né? Beleza, eu reconheço que eu sinto isso, né? Vamos supor que seja uma triangulação. Reconheço que sinto isso pelo escorpiano, pela escorpiana. Reconheço. E agora, o que eu faço? Vou ser honesto comigo. A partir desse momento que eu sou honesto comigo, o que eu posso fazer? Agindo dentro do que eu posso agir, dentro do contexto que eu posso agir, agindo de uma boa fé com as pessoas envolvidas, né? O que eu posso fazer para amenizar aí o caos possível? Né? Então o Anjo da Bondade ele vem muito nesse contexto de sinceridade consigo mesmo acima de tudo, para depois aí, né, resumir o que vai ser feito, né? E a gente encontra aqui uma pessoa realmente seguindo aí a sua vida, uma pessoa aqui que está em um processo de transformação muito profunda, né? Uma pessoa que chama atenção aqui com a estrela, né? Realmente despertando os olhos desse imperador aqui e nesse Rei de Paus, que é a mesma pessoa aqui. Então assim, tem alguém aqui disponível, né, para uma relação, desde que essa relação venha por inteiro, né? E tem aqui uma sensibilidade, uma sinceridade perante todo esse contexto, né? Nem tudo acontece ali se impondo, fazendo as coisas agir à força, né? Querendo controlar os resultados. Aqui tem muito aquela frase do Doutor Estranho, né? Que a gente, eu não vou lembrar, gente, que eu sou péssima de referência, mas que a gente abre, que a gente controla, às vezes, abrindo mão do controle, né? Então a gente a gente consegue ter um fluxo maior quando a gente se permite viver as coisas de uma maneira que a gente não estava esperando, né? E junto com isso, com a sinceridade embutida, com o respeito, com a consciência de estar fazendo as coisas da melhor forma possível para todas as pessoas envolvidas. Se for questão de triangulação aqui, né? Se for questão aí de casal também, tá? Honestidade, sinceridade, diálogo, conversa, né? Isso é muito importante. Beleza? Então essa é a leitura para Escorpio, período de agosto de 2026. Espero que tenha ficado clara a leitura para vocês, amados. Se inscreva no canal, já deixe seu curtir no vídeo, seu coraçãozinho nos comentários. Vou adorar responder vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.